Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. A Agraera, Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural em Mato Grosso do Sul, está incentivando a produção de goiaba no estado. Além das técnicas de cultivo, os especialistas alertam que a cultura não precisa de muito espaço. O cultivo de goiaba tem sido uma excelente opção para pequenos produtores de Mato Grosso do Sul. No estado, a fruta possui um mercado bem amplo, tanto para a venda in natura quanto para a agroindústria, na produção de polpas e doces. Como qualquer cultura de frutas, a fruticultura em geral, você tem a possibilidade de, em pequenas áreas, ter um retorno muito bom no cultivo da goiaba, Se você pensar bem numa área de 1 hectare, você tem um retorno muito maior que qualquer outra grande cultura que a gente tem aqui do agronegócio. Hoje em dia, com as práticas agronômicas bem feitas, as conduções bem feitas e manejo da cultura, você pode produzir em 1 hectare de cerca de 100, 120 toneladas por hectare. Apesar de ter um amplo mercado, a goiaba também depende de uma certa mão de obra, pois para se obter uma alta rentabilidade é preciso ter os cuidados certos durante todo o cultivo. Porém, é uma cultura que tem potencial para crescimento no estado. Fruticultura em geral é muito rentável. Na pequena área você gera muita renda, certo? Só que você depende de que você trabalhe em família ou depende de mão de obra externa, que é muito difícil hoje em dia, Mas é possível sim, é possível. No estado hoje você vê que muitas culturas vêm tudo de fora, entendeu? Vem tudo de São Paulo, Paraná, de outros estados também. Então tem muito campo para aumentar essa produção no estado. Aqui no CEPAER são estudadas 6 espécies de goiaba, mas atualmente aqui em Mato Grosso do Sul existem dezenas delas que são cultivadas. Algumas são apenas para consumo in natura, a famosa goiaba de mesa. Outras apenas para uso na agroindústria. Mas há espécies que podem ser usadas em ambos os casos. E para levar novas tecnologias de produção aos produtores, a Agraer realizou o 4º dia de campo da goiaba. O seu Gilberto se dedica ao cultivo da fruta desde 2007 e participou de todas as edições do evento. O aprendizado é constante, com muita novidade, muita tecnologia, Então a gente tem que participar para aprender, para acompanhar as novidades, acompanhar as mudanças, E ver o que pode ser melhorado. O Júlio começou recentemente a se dedicar ao cultivo da goiaba. Os trabalhos tiveram início em 2023 e agora ele está ampliando a produção. Eu vejo como muito importante, Conhecer os produtores, trocar ideia, trocar experiência, ver as cultivares, aprender tratos culturais, isso é de extrema importância. Um criador de cavalos do Agreste pernambucano misturou lazer com negócio e olha, deu muito certo, viu? Os animais da raça manga larga machador ganham reconhecimento nas exposições e o ambiente de trabalho em meio à natureza contribui para os bons resultados. Império Monteiro. Esse é o nome desse campeão nacional da raça manga larga machador. O animal é uma das joias aqui do Rancho Natureza, situado em Limoeiro, na zona rural de Pernambuco. Ao todo, são mais de 30 animais da mesma raça. Todos recebem cuidados e tratamentos diferenciados. Ô Vinícius, como é lidar com um pentacampeão todos os dias aqui na fazenda? É extremamente bom, A gente fazer o que gosta. Eu, desde pequeno, que mexo com o cavalo, tenho contato com o cavalo. Meu pai é adestrador de cavalo. E aí eu peguei essa profissão, trabalho aqui no Rancho Natureza e é maravilha. Nesse treinamento que a gente estava vendo agora há pouco, o que quer dizer aquelas técnicas que você utilizava ali com esse animal? Aquelas técnicas ali com esse cavalo aqui que eu estava ali parando, na prova de morfologia da raça, o manga larga machador. Na prova de morfologia, a gente precisa, o cavalo precisa parar em 4 estacas, com a frente alta, expressividade, que é as orelhas para frente, tem que estar atento a você, por isso que a gente precisa dessa confiança um com o outro. Isso a gente vai, eu e ele vai se aprimorando, Vai se um ajudando o outro, A raça manga larga possui uma das melhores montarias do Brasil. Além disso, é um animal dócil e ideal para o contato com o homem.
embora possua dezenas de cavalos da raça manga larga machador, vencedores de competições nacionais, o principal objetivo do Rancho Natureza foi sempre a interação entre o verde do campo e os animais. A propriedade, situada na zona rural de Limoeiro, interior de Pernambuco, possui 1 hectare, onde são criadas várias espécies de animais. Uma forma que o advogado Joaquim Neto sempre cultivou para reunir a família que admira os encantos naturais que a fauna e a flora oferecem. Nós na verdade somos natureza, né? O ser humano é a natureza, né? A gente não pode se apartar disso. E a gente tem que manter esse contato. Quanto mais nós mantivermos esse contato, melhor para a gente, melhor no final das contas, inclui para a sociedade. Porque você vai mais equilibrado, com as energias equilibradas para as suas atividades profissionais, que eventualmente você desenvolva, no meu caso, que é na cidade, né? Então, eu acho que é fundamental você manter esse contato e aí eu trago a família para cá, envolver a família, né? Essa admiração vai passando de geração para geração. O filho Matheus, de 19 anos, já cursa medicina veterinária e faz questão de interagir com o ambiente aqui do rancho. O que é que você mais gosta de estar aqui? Tudo ou tem alguma coisa específica? Tudo, mas especificamente treinando. Eu sou apaixonado no treinamento, na evolução. E é muito bom, eu agora, por exemplo, venho na sexta-feira, monto um cavalo e é muito interessante ver a evolução dele de uma semana para outra, de uma sessão de treinamento para outra. Eu gosto dessa evolução e gosto de ver a repercussão desse resultado nas provas, nas competições e tudo mais. Um aquário de peixes, aves, caprinos e equinos fazem parte aqui do rancho. Longe da agitação dos grandes centros, reina a paz interior. De fato, é um lugar bonito e aconchegante por natureza. Olha, tem gente que não abre mão de uma delícia no café da manhã, então presta atenção nessa notícia. Uma pequena queijaria no interior de São Paulo tem se destacado pela qualidade do queijo artesanal autoral. Os cuidados com o produto começam lá no campo. Estanciarela, Cura da Estância, Almofadinho, Crivo e o Granadana, que nem foi lançado no mercado ainda. Esses são os queijos artesanais autorais produzidos nessa queijaria, localizada na cidade de Ibitinga, no interior paulista. A queijaria só tem 9 meses, mas 2 desses queijos já foram premiados em concursos pelo Brasil. As receitas foram desenvolvidas pela Ana, engenheira mecânica de formação, com experiência na indústria automobilística e queijeira por destino e paixão. Ana é natural de Ibitinga, mas saiu para estudar, casou, teve uma filha e morou fora. Em 2019, achou que era hora de voltar. Na mesma época, o pai faleceu. Ainda sem um plano certo, Ana acompanhava a mãe, Cláudia, fazendo queijos para a família e amigos. Decidiu aprender, fez cursos, foi estudar na França e agora desenvolve as próprias receitas. Mas não é um queijo tipo alguma coisa, né? Não, hoje a legislação permite, né, brasileira do queijo artesanal, permite que a gente tenha queijos autorais. Então não precisa ser um queijo tipo parmesão, queijo tipo gorgonzola. Com consultorias especializadas e profissionalização, o negócio se expandiu. Toda a estrutura foi pensada para produzir queijos de qualidade. A sala de salga e secagem é climatizada. As salas de maturação seguem em técnicas francesas. O local, feito de tijolinho à vista, com paredes geladas através de serpentinas e teto abobadado, reproduz o ambiente de cavernas e proporciona o desenvolvimento de um terroir próprio. Mofos e fungos controlados e saudáveis são bem-vindos. Os queijos são elaborados com leite cru, ordenhado no dia, e podem ficar nas salas de maturação de 30 dias até 6, 7 meses, dependendo da receita. O estilo de queijo que eu escolhi para a minha queijaria é esse queijo mais natural,
né, que tem esse desenvolvimento orgânico. Então a gente cria aqui um terroir para o queijo, a gente cria esse ambiente, uma microflora propícia para o desenvolvimento do queijo, e eu quero exatamente isso, né, esses fungos, esses mofos que estão no ambiente, que troquem com o queijo e desenvolvam o queijo da melhor forma possível. E todo esse processo tem início aqui e a gente já percebe o cuidado na escolha do pasto. Uma gramínea que tem mais proteína e é indicada para a criação de gado leiteiro. E aqui estão as estrelas. As vacas, 9 delas estão em lactação. E a raça Jersey também é indicada para a produção de leite. A nossa criação do gado de vaca 100% Jersey, da raça Jersey, que já é um leite mais especial, digamos assim, para o queijo, que é um leite com mais sólidos, ele tem mais gordura, mais proteína. A alimentação do gado é muito também especial e influencia muito o resultado do queijo. Hoje nós trabalhamos com as vacas majoritariamente a pasto, né, o que dá outra qualidade para o leite e consequente para o queijo, e o manejo delas também. Eu brinco que são vaquinhas felizes, né, que tem que ser vacas tranquilas, relaxadas para dar um bom leite. A ordenha é toda mecanizada. O leite segue para a sala de produção através de tubos de alumínio. De lá, a receita do dia é preparada. Dessa aqui sairá queijos de mofo azul. Por dia, as vacas da propriedade produzem cerca de 70 litros de leite, que resultam em cerca de 7 quilos de queijo. A ideia é aumentar e atingir 300 litros diários daqui a um ano. A propriedade também já está estruturada para expandir e oferecer turismo rural e de experiência. Por enquanto, os queijos são distribuídos em empórios da região de Ibitinga. Aliás, uma das receitas homenageia o local de origem. O crivo é o nome de um trabalho característico de Ibitinga, cidade conhecida como a capital do bordado. Os produtos também podem ser encontrados na capital paulista, no Rio de Janeiro, Brasília e Minas Gerais. Toda a experiência que eu obtive em empresas grandes, trabalhando como engenheira, estão me ajudando muito com a gestão do negócio, porque não é só produzir o queijo, a gente tem que gerir um negócio. A queijaria é familiar e, além de 2 funcionários, envolve o marido, a irmã e a mãe de Ana. Cláudia, precursora na produção de queijos na família, se emociona ao pensar na trajetória. Inclusive o queijo premiado partiu do que a gente fazia em casa, né? Aí ela foi aperfeiçoando de uma tipo mussarela comum, que é o que todo mundo faz na cidade, muita famosa purunguinha, né? O queijo cavalo. E aí ela foi aprimorando e hoje foi premiado. O que está se passando aí na cabeça? Muito bom. Que emoção, hein? Cada vez mais o mundo demanda pelo café brasileiro, mas como está o nosso estoque, hein? Depois do intervalo tem análise sobre isso, não vai perder. O Record News Rural volta já já. O preço do arroz teve queda de mais de 10% e a média chegou ao menor nível em 19 meses. Em fevereiro, o indicador do arroz em casca acumulou recuo de 10,6%, com média de R$ 95,70 a saca de 50 quilos, 4% inferior à de janeiro e 15% menor do que a de fevereiro de 2024. Segundo o levantamento do CPEA, os valores estão nos menores patamares desde agosto de 2023. Os pesquisadores do CPEA explicam que os compradores seguem sinalizando dificuldades de repasse de preços ao atacado e varejo, assim como aguardando cotações menores com a entrada mais efetiva da nova safra. Do lado vendedor, ainda conforme o Centro de Pesquisas, apesar da baixa disponibilidade do produto, a necessidade de caixa para o custeio das atividades, liquidação de estoque e o receio de novas desvalorizações fizeram com que parte dos agentes cedesse aos pedidos de compradores por preços inferiores ou ao alongamento de prazos de pagamento.
Cada vez mais o café brasileiro abastece o mundo e com menos grãos no mercado, os preços atingem níveis recordes e as exportações também. A gente tem acompanhado essa evolução do mercado aqui no Record News Rural e tem um ponto importante, os estoques. Vamos continuar conseguindo atender a demanda global que só cresce? Quem chega para fazer uma análise é o Felipe Serigati, que é professor do FGV Agro. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço sempre. Agora, professor, antes de a gente falar dos estoques desse momento atual, acho que vale a pena a gente voltar um pouco aos anos anteriores para contextualizar, né, a evolução da safra do café brasileiro. Com certeza, né? Então você tem ali um conjunto de questões, principalmente questões climáticas, que acabaram criando ali essa pressão sobre os estoques, né? Então a gente pode começar a contar essa história de um passado não tão longínquo assim, né? Primeiro semestre de 2024, a atmosfera do planeta operou sob os efeitos do El Niño. Isso acabou trazendo seca para o Sudeste Asiático e acabou trazendo uma quebra de safra para o café do Vietnã. Não só do café do Vietnã, mas também da Indonésia, mas o Vietnã o segundo maior exportador de café do planeta, né? Naturalmente, essa quebra de safra do café do Vietnã já fez com que os preços operassem com sustentação mais alta, né? Só que não foi só isso, tá? Ainda ano passado, a safra brasileira teve uma pequena frustração, né? Ou seja, conforme o pessoal colhia a safra, os números vieram abaixo do que estava inicialmente projetado. Naturalmente, essa frustração novamente demandou uma correção dos preços para cima. Ainda assim, pensando agora na safra de 2025, a safra de 2025 está condicionada com a florada do café que acontece no segundo semestre, né, do ano anterior, no nosso caso 2024. E a florada também não foi, né, nas condições ideais. Principalmente para o café arábica brasileiro, nós tivemos temperaturas acima da média e seca, né? Situações ali de escassez hídrica que acabou reduzindo o potencial dos nossos canaviais. O resultado disso, se eu puder arredondar, as projeções da Conab para a nossa safra de café esse ano é algo em torno de 52 milhões de toneladas, né? Então, abaixo do potencial para um ano, já considerando a bianualidade da produção do café. Naturalmente, essa sequência ali de produção, ali do lado da oferta, ali abaixo do seu potencial, veio pressionando os estoques. Agora, é o seguinte, professor, todo mundo sabe, né, da potência que é o Brasil quando o assunto é produção de café, a questão da nossa fácil adaptação, nem sempre fácil, mas nos adaptamos e temos muita competitividade no mercado, né? E como você citou agora há pouco a questão do Vietnã, a gente viu realmente uma procura crescente dos nossos produtos, do nosso grão, né? Isso deve continuar acontecendo? Posto esse cenário atual, agora daqui para frente, os desafios climáticos continuam, né? O que a gente pode esperar daqui para frente? Então vamos lá, tem um ponto de interrogação importante, pensando no curto prazo, né? O café disponível é mais ou menos o que está aí, adicionado ali a safra do Sudeste Asiático, mas pensando aqui na safra brasileira, a informação mais nova mesmo vai vir muito provavelmente lá para final de agosto, para setembro, quando nós tivermos ali uma clareza de como é que se desenvolve a florada do café que a gente vai colher em 2026. Além disso, acho que tem um outro fator importante, olhando agora essencialmente para os estoques. Estoque não é barato manter estoque, né? Então, é uma produção que você já fez ali a aquisição, que você então tem que manter aquele capital imobilizado com um conjunto de custos para manter, né, esse produto nas condições ideais, né? Por exemplo, em termos de umidade, em termos de temperatura. Então, estocagem não é necessariamente um processo barato. E o mundo, não apenas o Brasil, mas passou por um período de taxas de juros mais elevadas, né? Isso faz com que, para a indústria, a manutenção desses estoques seja mais complicado. E aí, uma das estratégias da indústria foi justamente tentar fazer quase que, né, da mão para a boca, né, direto, ou seja, você tentar reduzir o máximo esses estoques, tá? Dentro ali dos limites razoáveis, e não por uma questão de especulação, longe disso, simplesmente porque o custo de você carregar esses estoques estava mais elevado, né? Aqui no Brasil a gente operou e ainda opera com uma taxa de juros elevada, mas o que chama mais atenção são os estoques lá fora, né, nos mercados internacionais,
porque a taxa de juros de referência para o planeta, que é a taxa de juros dos Estados Unidos, operou por um bom período em níveis bastante elevados. Então, você tem ali um conjunto de fatores que fazem com que esses preços permaneçam operando em patamares elevados. Olhando aqui para o Brasil, a gente vai ter ali alguma chance de algum alívio, alguma informação nova para trazer algum alívio, provavelmente lá para final de agosto, início de setembro. Bom, tem cooperativa que afirma que já vendeu 90% da produção, né? Então, o que a gente pode esperar em relação a esses estoques, né? Que a gente vê diminuindo à medida que a produção passa por desafios e a exportação também vem no crescente. A gente vai conseguir manter esse ritmo de atender a demanda interna e também a demanda internacional? Então, isso vai depender da dimensão da safra, né? A dimensão da safra nem tanto para atender a demanda, né? Provavelmente vai conseguir atender a demanda, só que naturalmente, se a oferta tiver frustrações, você vai ter ajuste via preço, né? Então, veja que apesar de todas as turbulências, a gente não teve um problema de desabastecimento. O que a gente teve foi um problema de preço mais elevado desse produto, o que faz parte dos mercados agropecuários, né? Você já viu inflação, né, em segmentos específicos do agro com diversa frequência. Já vimos inflação do feijão, inflação do tomate. Em 2023, a gente tivemos inflação da batata, da cebola, da cenoura. Em 2024, esses preços caíram. Em 2024, o preço do feijão caiu. Então, esses preços que têm períodos de alta e períodos de queda, isso é natural dos mercados agropecuários, por mais que possam causar desconforto para o consumidor e, no caso, o produtor possa trazer risco, né? Porque ele não sabe exatamente a qual preço que ele vai conseguir comercializar a sua produção. Então, tirando essa parte de preço, né, nós não tivemos problema de desabastecimento, não vejo motivos para imaginar que agora nós teremos, mas em termos de recomposição de estoques, isso vai depender naturalmente do tamanho da safra, né? Enquanto essa safra não gerar excedente, ou seja, um volume acima da demanda existente no mercado naquele momento, você não tem como recompor esses estoques. E, naturalmente, além ali da produção, o nível do estoque também vai depender das condições financeiras. Você manter um estoque não é algo barato, não é algo trivial, tá? Então, além da produção, também vai depender das condições financeiras que as economias estiverem operando. Agora, professora, é interessante a gente notar que no caso do café, né, apesar do desafio com relação ao preço, o consumo ele não diminuiu, né? Sem dúvida alguma, né, gente? Em economia, a gente vai dizer que o café tem uma demanda inelástica, né? Eu não tenho a menor dúvida, eu faço parte naturalmente desse grande grupo ali que consome café diariamente, provavelmente até em volumes acima do que seria o recomendado. Mas, gente, o café está presente não só no hábito, mas na vida de boa parte da sociedade mundial, principalmente aqui no Ocidente, tá? Então, as sociedades aqui ocidentais, elas acabam consumindo, têm o hábito de consumir bastante café. Então, imaginar que esse ajuste pode vir pelo lado da demanda, muito pouco provável, né? O café, mas alguém possa argumentar, não, substitui por um chá. Então, cara, chá é chá, café é café. Café você não tem praticamente contrapartida, né? Se de repente o café estiver mais caro, o acesso dele estiver mais complicado, a gente vai botar mais água no café. Mas abrir mão do café, de fato, é muito complicado. Esse ajuste não tem como vir do lado da demanda. Bom, se o ajuste não tem como vir do lado da demanda, né? O que setor tem de desafio, né, além do clima, professor, na sua avaliação? Então, vamos lá. A questão de clima é um desafio para o setor, mas não exclusividade do universo agro, do café, isso vale para o universo agro brasileiro como todo, para a economia como um todo, né? Mudanças climáticas têm alterado ali a dinâmica dos sistemas produtivos. Mas, além disso, isso vai ter soluções tanto de curto prazo, tá? Como também soluções mirando ali o médio e longo prazo, né? Por exemplo, a busca ali por variedades ou por tratos, técnicas culturais que tornam essa cultura mais resiliente, seja a maior variabilidade na temperatura, seja a maior variabilidade no volume de precipitação, né, no volume de chuvas. Agora, também você tem uma questão que é o planejamento financeiro, tá? Vamos lá, se a gente fosse olhar para o mercado internacional, a gente imaginaria, no momento que a gente conversa, que a taxa de juros dos Estados Unidos estaria operando em níveis bem mais baixos. Devido à política do Trump ali mais protecionista de aquecer
mesmo que na força bruta economia norte-americana, as projeções têm jogado essa taxa de juros para patamares mais elevados. Veja, não estou dizendo que a taxa de juros vai subir, mas eu estou dizendo que o piso em que ela poderia chegar, esse piso naturalmente ficou mais alto. E algo semelhante acontece aqui no Brasil, né? Então, a gente está com uma inflação acelerada. A parte dessa inflação acelerada vem dos alimentos, mas isso não preocupa o Banco Central. O Banco Central está mais preocupado com a inflação do setor de serviços, o que demanda do Banco Central uma taxa de juros mais elevada. Agora você olha isso para as indústrias. Puxa vida, para formar estoques, eu tenho que mobilizar capital. Isso tem um custo para mim. Às vezes eu tenho que levantar recursos, não vou fazer isso com capital próprio. Só que agora o custo do dinheiro fica mais elevado. Então, o processo de formação de estoques também fica mais custoso. Então, você tem desafios tanto, vamos dizer assim, em termos técnicos, em termos agronômicos, mas também tem desafios do lado financeiro. E, inclusive, também logísticos, né? A gente tem acompanhado o setor aqui reclamando muito de atraso nos portos, por exemplo, que aumenta demais os custos, né, para os exportadores. Enfim, todo o sistema para escoar a produção. Então, são vários desafios internos, né? Para melhorar tudo isso de uma forma realmente grande e eficaz, obviamente depende também de investimento, né? Sem dúvida alguma, não são soluções de curto prazo. Kelly, se eu puder aproveitar e incluir mais um ponto aqui, que de repente pode ser até tema para uma outra conversa, que o pessoal do café, mas de novo, não é exclusividade do café, tem reclamado bastante da falta de mão de obra, tá? Então veja que você tem diversos desafios que têm ali atingido as cadeias agroindustriais, né, aqui no Brasil, mas veja, escassez de mão de obra não tem sido um problema apenas no Brasil, basta conversar com o pessoal das cadeias de proteína animal, os frigoríficos lá nos Estados Unidos. Então a falta de mão de obra é um outro problema, um outro desafio, e esse, assim como a estrutura logística, provavelmente a gente não vai conseguir resolver no curto prazo. Mas apesar desse desafio todo, né, o Brasil segue aí realmente sendo grande destaque quando o assunto é café, né? É um dos destaques, porque somos uma potência, tem um orgulho danado do nosso agro, viu, Felipe? Agora, uma prova disso em relação ao café é que, além de tudo, a gente tem conseguido também expandir nos cafés especiais, né? Cafés diferenciados. Então, a gente também é reconhecido hoje pela qualidade, né? Com certeza. Então, o Brasil, de longe, é o maior produtor de café do planeta, o maior fornecedor de café para o resto do mundo. Então, o que acontece nos cafezais aqui no Brasil impactam diretamente nas cotações do café no mercado internacional, todo mundo sente. Às vezes, quando a gente olha o café mais do lado da commodity. No entanto, tem diversos outros nichos de mercado, de cafés especiais, que garantem ali, ou que podem garantir uma rentabilidade maior para o produtor, principalmente aquele que não tem uma escala tão grande, que precisa ser explorado. Diversos outros países que não têm uma tradição tão grande assim no café, têm ocupado esses espaços. E não é algo, vamos dizer assim, contraditório, conflitante. A gente consegue ser, sem nenhum problema, o maior fornecedor de café do mercado internacional, que é o nosso caso, mas também um importante fornecedor de café, não apenas aquele como commodity, mas também atendendo esses nichos especiais. E, de fato, o café brasileiro tem variedades muito interessantes, com muita qualidade, que vai apreciar o gosto de diversos consumidores, seja aqui dentro, seja lá fora. Inclusive aqui dentro é bem interessante a gente observar, né, a gôndola do supermercado, como aumentou a variedade, né? E eu costumo ficar observando como o consumidor fica ali lendo rótulo, né? É uma sessão que a gente para, inclusive, mais tempo, né, Felipe? A gente que gosta de café. Pois é, né? Além de poder identificar ali diferentes variedades de café, a melhor parte continua sendo ainda degustando essa bebida, né? E é impressionante como o nosso paladar vai mudando. E uma vez que você passa a tomar com uma frequência um pouco maior esses cafés de maior qualidade, a gente estranha um pouco aquele café, vamos dizer assim, mais commodity. Veja, tem um mercado gigantesco a ser explorado nesses nichos de café especial. Então, o universo agro brasileiro tem avançado, mas não pode ficar parado, que tem muita demanda a ser atendida. E como? O professor sempre é muito especial para a gente te ouvir. Obrigada pela participação. Bom dia, até a próxima. Eu que agradeço, gente. Um ótimo dia a todos. Até a próxima também. Obrigado. Obrigada mais uma vez. Bom dia.
E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!